Queridos alunos, vamos ao nosso segundo vídeo do nosso curso de noções básicas sobre vinhos. Vamos à segunda parte, a história e os benefícios do vinho, certo? A história do vinho. Bom, nesse vídeo eu não vou gravar e falar tudo sobre a história do vinho. São várias páginas que você pode estar lendo em vários livros, pesquisando no Google. Então assim, tem muito material sobre a história do vinho. Tem vários cursos que direcionam só para a história do vinho. O que eu fiz aqui foi fazer um breve resumo dos tópicos mais importantes, tá bom? Então vamos a eles. Primeiro aqui, coloquei aqui como vinho como uma bebida milenar. O que seria isso, né? Então, toda hora você vê uma notícia saindo em vários blogs, na revista Adega e vários os outros meios de comunicação falando que descobriram um vinho que tem, por exemplo, 5.000 anos antes de Cristo, 7.000 antes de Cristo. Então, assim, você sempre está descobrindo um vinho ali mais antigo, né, que o homem já fez. Então, toda hora acha um fóssil, alguma coisa, algum registro que comprova que o vinho é uma bebida milenar, né? Provavelmente o homem estava colhendo algumas uvas, colocou ali num recipientezinho que ele está levando, por exemplo, uma cuba, uma coisa parecida. Então ele viu algum bicho, pegou e teve que sair correndo. Deixou aquelas uvas uns dias, deve ter vindo um passarinho bicar um pouquinho, alguma coisa caiu, né? Até mesmo ela foi entrando num processo ali de fermentação, como a gente viu na nossa aula 1. Então, assim, quando ele voltou e pegou aquela uva, provou, né, ele sentiu ali uma sensação boa, né, que veio do álcool, né? Então, provavelmente foi ali que foi descoberto o vinho, né? Não como a gente conhece hoje, mas de certa forma foi a fermentação alcoólica da uva, né? Segundo tópico que eu coloquei como Dionísio, né, influenciando os gregos, né, e Baco para os romanos nos rituais, né? Então, assim, naquela época já tinha, né, o deus do vinho, né, o Baco para os romanos, né? Vocês veem na literatura, tem vários nomes de adega, né, adega Baco e outras. Então, assim, foi muito importante. Depois disso, o Império Romano ele deu um grande impulso no consumo do vinho em todo o mundo. Onde o cristianismo ia, né, impulsionado ali pelo Império Romano, a, o ritual da Eucaristia no catolicismo, né, tem o vinho representando o sangue de Jesus. Depois disso, na época da Idade Média, a Igreja Católica era a que mais necessitava do vinho por causa desse ritual, né, da Eucaristia. Então, foi nessa época que a Igreja, né, além de estar foi conseguindo pegar muito conhecimento, né, por causa das guerras, das cruzadas, né? Então, ela foi armazenando vários livros e conhecimento nessa época, e você tem ali a figura dos monges nessa época. Então, assim, então é muito importante porque começaram a fazer pesquisas, né, sobre uvas, sobre como é que seria o melhor jeito de plantar, né, de prensar, de extrair o vinho. Tanto é que nessa época os monges eles encontravam um bom lugar, um bom terroir, é, um bom vinhedo, né? Onde você poderia estar produzindo o seu vinho. E o que eles faziam nessa época? Você pode ver na Borgonha, por exemplo. Eles cercavam, né? Eles muravam. Então eles colocavam os muros. Você vê isso ainda hoje, né? Alguns rótulos da Borgonha, por exemplo, Clos Vougeot, né? Ele é um rótulo ali, o Clos significa que foi murado, né? Um vinhedo que foi murado. Então, naquela época, os monges descobriam um lugar que dava um bom vinho, eles muravam. O vinho mais alto, né, era o melhor vinho, ele seria o vinho feito para o Papa. O vinho do meio, né, ele seria um vinho um pouco tem menos qualidade, né, do que esse vinho do terreno mais alto. Então ele seria o vinho do rei. E o vinho mais baixo de todos seria o vinho dos monges, né, que teria a pior qualidade.
Esse aí, então, na Idade Média. Então, eles foram descobrindo várias coisas, tanto é que o monge Dom Perignon é dessa época, né? Que ele dizem aí que ele inventou o champanhe, depois eu vou falar isso em outro contexto, em outros vídeos, né? Sobre esse mito também. Então, foi muito importante a Idade Média por causa disso. A Renascença, então surge uma nova classe social, que é a burguesia, né? Começa a demandar vinhos de melhor qualidade. Então foi muito importante ali porque começaram a fazerem vinhos melhores nessa época, né? Tanto é que em 1854 o francês Louis Pasteur ele descobre como é que é feito a fermentação. Então foi uma época aí que começou uma época de ouro, né, para o mundo do vinho. Em 1870 já não foi uma época de ouro, foi a maior tragédia da história do vinho, né, que é conhecida como a praga filoxera. O que aconteceu aqui? O que é essa praga? Essa praga é um pulgão que ele é bem pequenininho, então ele entra no vinhedo e ele começa a comer a raiz da sua videira. Então, comendo a raiz, ela vai perdendo força, enfraquece e acaba morrendo. E como é que isso chegou, né, na Europa e no mundo inteiro? Nessa época, antes dessa época, as pessoas viajavam da Europa, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos para a Europa de navio, né? Iam de navio. Então, só que a viagem durava um mês. Então, alguém que, por exemplo, foi da Europa para os Estados Unidos, chegou lá, olha só, encontrei uma parreira nova, um pé de uva legal, vou levar e vou plantar na Europa. Que a gente diz assim, onde as pessoas que gostam de vinho vão, o vinho vai atrás, né? Tanto é que foram plantando desde o começo ali, desde o vinho como bebida milenar, foram plantando onde as pessoas foram indo, né? E conseguiu colocar vinícolas em quase todos os lugares do mundo, tá bom? Então, nessa época, alguém que saiu da Europa foi nos Estados Unidos, pegou uma videira, trouxe e não aconteceu nada, né? Porque durante a viagem era muito longa, o pulgão morria durante a viagem. Na época aí de 1870, com um navio a motor, o que acontecia? Essa viagem era mais rápida, então quando a pessoa pegou e trouxe essa parreira americana para a Europa, o pulgão não morreu, o pulgão veio junto com ela. Quando ele plantou, pronto, o pulgão começou a se reproduzir, começou a ir de vinhedo a vinhedo, matando várias e várias e várias parreiras e vinícolas, vinhedos inteiros. Então foram 40 anos aí de desastre, um pouco mais, porque você emenda esse período aí com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, assim, além da dificuldade de o produtor não saber o que está acontecendo com o vinhedo dele, que o vinhedo dele está perdendo, né? Ele está perdendo as plantas, não estão produzindo bons frutos. O que ele está vendo assim, o vinhedo está morrendo e está no período de guerra, então já fica mais difícil ainda produzir no meio da guerra, no meio da filoxera. Então, nessa época, foi assim, que a gente fala, foi a pior tragédia, por quê? Porque além de matar toda a plantação, tinha guerra e também as pessoas que produziam vinho pensam assim, nossa, eu não estou conseguindo produzir um vinho de qualidade, então vou produzir muito vinho de baixa qualidade. Então ele ia para uma linha ali de vinho a granel, o que não é bom. Depois disso, depois da pós-guerra, né, depois das duas guerras, até coloquei aqui, ó, começaram a ser adotadas legislações de rigoroso controle de produção e comercialização do vinho, que são as apelações de origem protegida, apelação de origem controlada, a DOC-G que a gente vê, denominação de origem controlada e garantida. Então, assim, são o quê? São legislações. Por exemplo, na região de Champagne, que é uma legislação muito pesada, ele fala assim, olha só, quem for colocar champanhe no rótulo vai ter que obedecer a essas regras. Uma delas, né, plantar uvas Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Só posso fazer champanhe dessas 3 uvas, tá? Uma exceçãozinha ali, uma porcentagem para outras uvas, mas em geral, sim, 99% dessas uvas. Para você fazer uma garrafa de champanhe tem que ser 15 meses no mínimo em Surly, nas adegas. A gente também vai ver o que é isso. Então, assim, começaram a colocar regras para produzir. Então, com isso, você melhorou a qualidade dos vinhos, que antes, né, estava no período da filoxera, nas guerras, que começaram a produzir baixa qualidade, precisou de uma legislação para melhorar a qualidade dos vinhos.
o final do século ali, o 20, o início do século 21, a gente tem um panorama mundial ali marcado pelo Novo Mundo e o Velho Mundo, tá? O Velho Mundo como a Europa e o Novo Mundo, por exemplo, como a Argentina, o Chile, o Brasil, a Austrália, a África do Sul, os Estados Unidos, então, né, começando a produção de vinhos, tá? E aí você tem ali o consumidor de vinhos e você tem essa ampla diversidade de vinhos e eles competindo na questão de qualidade e preço, né? Os benefícios do vinho também não vou colocar todos. Quem tiver interesse nessa parte, tem um livro muito bom que se chama A Saúde da Água para o Vinho, do Dr. Márcio Bom Tempo. Eu fiz uma entrevista com ele, um médico super conceituado, tá? A entrevista está no blog Enofilia, é só dar uma olhadinha lá na parte de entrevistas. Eu trouxe aqui para vocês 4 coisas importantes sobre o vinho. Por que consumir vinho? Né? O primeiro aqui, ele tem um componente ali chamado resveratrol, que ele ajuda contra a degeneração dos tecidos. Então, assim, muito importante. Ele tem o tanino. Tanino a gente vai ver mais para frente o que é, tá? O tanino ele atua como digestivo, ele atua como uma enzima, ele ajuda, né? O tanino, quando eu falo na aula de harmonização, ele se liga muito bem à gordura e à proteína na hora de harmonizar. E aqui ele atua como digestivo, muito importante. Tem também os pigmentos, né? Os pigmentos ajudam na parte ali, trabalham contra os radicais livres, né? Então são antioxidantes, né? Ajudam contra a ação anti-inflamatória. Então é muito importante também os pigmentos que estão presentes no seu vinho. E o álcool favorece a digestão das gorduras e melhora o metabolismo. Mas lembre-se que em excesso é prejudicial. O que é aconselhável fazer que nem na Europa? Você toma uma taça depois do almoço, né, ou junto com o almoço, e uma taça no jantar. Né? Então tá muito bom desse jeito, tá? O que os meus alunos mais perguntam nessa parte da aula? Eles falam assim, olha só, Ayrton, e qual a diferença de eu tomar vinho e suco de uva? Né? Porque o suco de uva também tem o resveratrol, também tem o tanino, também tem o pigmento, só não tem o álcool, ou seja, diz que o álcool em excesso é muito prejudicial. Sim, realmente, o suco de uva ele não tem o álcool, né? Mas ele tem muito açúcar. Você lembra lá que quando você faz o vinho, o açúcar vai virar o álcool, tá? Então, se você tem a levedura, ela vai comer o açúcar, vai virar o álcool. No suco de uva, não. Esse suco de uva ainda vai fermentar. E se você parar para prestar um pouquinho de atenção, quando você toma o vinho junto com alguma carne, por exemplo, você tem o tanino que ajuda na digestão. E se você toma um suco de uva com uma carne, você tem o tanino? Tem, mas não é tão presente assim. Você tem muito açúcar, né? E qual o problema desse açúcar? Você vai fermentar dentro do seu estômago. Muita gente relata, né, que tem muitos gases quando toma suco de uva, né, comendo alguma coisa. Então, por isso o vinho é melhor, né? O vinho, você utilizando ele de forma correta, você terá todos esses benefícios, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, me ajude, curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.